Segunda-feira, 8 de abril de 2024. Estou em Canindé, terra de São Francisco, que é ao lado do nosso querido Padre Nerei Feitosa. Padre, esse é o Momento de Destaque, um canal que a gente tem no YouTube, e o senhor nos dá a grata satisfação de estar recebendo hoje, aqui em sua casa, para falar um pouco sobre a sua vida, de forma breve, mas também falar um pouco sobre a sua passagem por Madalena, na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Fala um pouco para a gente aí. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Meus parabéns, recentemente 98 anos, né? Com as bênçãos de Deus. Conta um pouco para a gente aí sobre Padre Nerei Feitosa. Bom, eu nasci no século passado, em 1926. Portanto, para o ano eu completo os 100 anos se eu for vivo, né? Estou dentro dos 99. E os primeiros anos passei nos Inhamuns, comendo angu, mucunzá, melancia, fubá de milho, porque naquele tempo a gente comia pouco arroz. Arroz era só para os ricos. E não havia nem a cultura de arroz no lugar. E depois dos 12 anos eu fui para o Crato, comecei a estudar. Comecei no ginásio do Crato, eu morava na casa da Monsenhor Feitosa. Ele só me aguentou um ano e passou logo para o seminário, 12 anos, 13 anos. E eu passei 5 anos no Crato e mais 5 ou 6 em Fortaleza, no seminário da Prainha, que hoje mais não funciona mais como seminário. E assim me ordenei em 1950. Ainda hoje sou da Diocese do Crato. Saí para Itapipoca, Fortaleza e Quixadá, mas não me desliguei do clero do Crato. Padre, me confidisse uma coisa. Fiquei sabendo que os pais do senhor, quando colocaram o senhor no seminário, o senhor queria ser médico, mas na verdade eles queriam que o senhor fosse padre. Eu comecei a estudar sendo médico, para médico mesmo. Eu fui colega dos coronéis Adalto Bezerra e Humberto, que estudavam também nesse tempo no Crato. Mas como o Monsenhor me matriculou no seminário, eu nunca voltei atrás, né? Posso dizer que não fui eu que escolhi, como Nosso Senhor disse, né? Não fui eu que não fosse vós que vos escolhisse, eu que vos escolhi. Então eu fui escolhido por Deus, porque não estava na minha intenção isso, né? Apenas eu perseverei no lugar onde me botaram. Naquele tempo não havia muita liberdade para a juventude e a gente tinha que obedecer aos mais velhos, né? Me botaram para botar no seminário, então eu fiquei lá, fiquei tranquilo até me ordenar. Me ordenei com 25 anos e comecei sendo vigário cooperador de Omari, mas o vigário já estava meio... Era naquele tempo que os vigários, os párocos eram nomeados vitalícios por toda a vida, né? E o Monsenhor Carlos, cujo irmão foi vigário também em Arneiroz, o Monsenhor Carlos de Moraes, não se dava com o cooperador. Antes de mim foi o padre Baldomiro para lá, porque podou uns eucaliptos que estavam em frente da casa, estavam perturbando, ele correu com ele. E o bispo aceitava, respeitava o vigário mais velho. Em meu tempo, eu segundo meus costumes, recebi bem o senhor Cícero Brasileiro, que era o chefe da UDN, embora o vigário fosse do PSD, mas eu não sabia que ele tinha considerava o inimigo o adversário político. E ele tomou café lá em casa, né? Bastou isso para o vigário correr comigo e eu tive que arranjar uma casa onde ficar. E ele conversou com o bispo dizendo que não queria esse auxiliar, que naquele tempo chamava-se cooperador. Foi quando o padre Chagas ouviu a conversa e disse, pois eu quero. E eu me passei para a Missão Velha, eu passei 3 anos, né? Daí fui chamado para ensinar no seminário do Crato, passei 7 anos ensinando. Fui nomeado vigário de Araripe, com 6 meses, o bispo me pediu
para ir tomar conta de Jamacaru, como vigário, uma vez que o vigário tinha saído, tinha deixado a batina, né? E lá eu fiquei 13 anos, foi quando passei um ano em Itapipoca, tempo da criação da diocese, que foi ao mesmo tempo Itapipoca e Quixadá. Aí o bispo me pediu para ir para Fortaleza, onde eu fiquei como vigário de Mondubim e vice-reitor do seminário. O reitor era um padre de Limoeiro do Norte, chamado, não me lembro o nome dele mais não, né? Agora. E nesse tempo foi que essa transação para eu ir para Madalena e o vigário Madalena ir para Mondubim. Isso em 75. Foi a primeira passagem do senhor para Madalena? Foi a primeira ida? A primeira ida. Então eu fui para Madalena já como vigário, né? Em lugar do padre Vital. Quando o senhor chegou lá, a construção da igreja estava paralisada, não é isso? E o senhor estava. Ele cuidava mais da igreja chamada Igreja Viva, formação de pessoas, né? E contra a pastoral do tijolo, que conseguia em fazer construção. Então ele seguiu a pastoral da Igreja Viva. O bispo é que me pediu para concluir a igreja, a matriz atual, porque a matriz antiga, hoje, Capela de São Pedro, o padre Camelo tinha sido o autor, o projetista dessa igreja, né? Mandou fazer uma planta e foi aproveitada para a cidade de Quixeramobim, onde aproveitaram só a sacristia, já deu uma igreja grande, né? Eu cheguei, não tinha condições de continuar um trabalho da igreja como vigário. Eram bem mais de 40 capelas, onde eu devia celebrar todos os meses. Aí o senhor Chico Camelo, que já faleceu, sobrinho do padre Camelo, disse: padre, eu fico quebrando cabeça com fabricação de tijolo, transporte, madeira, eu faço, cuido da igreja, né? Não, o senhor arranja o dinheiro, pode deixar que eu faça a igreja. Isso aconteceu. Eu escrevi para a Adventist, da Alemanha, e eles me mandaram a quantia pedida. Foi uma empresa alemã ou não? Era empresa ou igreja? Igreja, né? É. Nesse tempo, as igrejas se ajudavam muito umas às outras. Havia mesmo a indicação de igrejas irmãs. As mais pobres eram ajudadas pelas mais ricas. E a Adventist ajudava o Brasil todo, né? Eu nunca pedi nada para a Adventist que eles não me dessem, né? Na hora. O tanto que eu pedia vinha, né? Então eu pedi para um tanto para fazer a igreja, continuar a igreja de Madalena. E quando eu saí, o Chico Camelo estava cobrindo a parte final, né? Já o encerramento, né? Eu voltei para o Crato, fui vigário em Santana do Cariri 4 anos, e o bispo me pediu para voltar outra vez para Madalena, né? Eu passei pouco tempo, né? Já notei que a diocese já tinha um bispo novo, o atual. Era o Tomazinho, na época? O Tomazinho. Ele já tinha aberto o seminário, então eu pude voltar para o Crato, né? Mas eu decidi ficar mesmo em Missão Velha, e não tomaram mais conta de paróquia, né? Fiquei como vigário paroquial, que antigamente era chamado cooperador, né? Trabalhando com o Frei Lucas. Então, passei muito tempo provisionado, né? Quando terminou o concílio, veio a lei de que qualquer funcionário da igreja devia entregar o cargo, a provisão, aos 75 anos. Isso me aconteceu.
Quando completou 75 anos, eu entreguei a provisão, mas continuei morando em Canindé até hoje. Embora sabendo que sou do clero do Crato, né? Por isso, os bispos do Crato, do Edilberto e depois o Dom Magno, vieram até aqui abençoar a minha cabeça. E eu já estava doente, passei aqui alguns dias sofrendo com essa operação que fiz. Vou até lhe entregar uma lembrança que eu fiz para aqueles que me visitassem, né? Os ex-paroquianos. E até recebi muita visita, mas mandei fazer muita lembrança, de tal maneira que hoje eu me sinto completamente curado da operação que fiz na cabeça, com coágulos sanguíneos. E o doutor que me operou em Fortaleza mandou avisar para o médico daqui que parece que eu tinha tido uma AVC, antes da doença ou durante a doença, né? E aí, eu penso que essa doença que eu sinto nas pernas é consequência do AVC, não da operação de coágulos sanguíneos. É verdade, o padre Neri, o senhor, né, pela essa passagem, 2 passagens que teve em Madalena, formou-se muitas amizades, né? É com o padre do meu pai, tem vários afilhados, né? Pessoas lá em Madalena. Que mensagem o senhor deixa para os amigos que estão nesse momento nos assistindo através do nosso canal de YouTube? Eu continuo sendo padre, embora não seja mais vigário. Deixei muitos compadres em Madalena, muitos afilhados que têm até me visitado, deles que eu nunca mais tinha visto. E vi quando era menino, quando ele era menino, ou ela menino. E assim, tenho recebido muitas visitas também dos meus afilhados, né? Não só visita, como ajuda financeira para a vida de manutenção durante a doença, né? Madalena sobretudo, né? Ainda hoje recebo muitas visitas de gente de Madalena. O senhor é muito querido lá. Pode ter certeza que o senhor é uma pessoa de bem, né? Um sacerdote que fez um excelente trabalho e uma pessoa que é muito querida em nosso município. Aconteceu o seguinte, eu celebrava nas capelas, almoçava sempre na casa de um paroquiano, né? E na Lagoa do Senador morava o Chico Pinto, que me dava o almoço toda vida que eu ia celebrar na Lagoa do Senador. De tal maneira que, a essa altura, ele me avisou que o bispo tinha... Olha, a paróquia está sem padre, veio um padre para cá, né? Um padre namorador e bebedor. E aí ele me disse que o bispo avisou isso para o povo e que ele ficou esperando que eu fosse namorador e bebedor, né? Como eu não tinha visto essas coisas, esses escândalos de minha vida, ele tinha a intimidade de me lembrar, de avisar, que eu não sabia que o bispo tinha feito isso, né? Com isso eu me desgostei e pedi ao bispo para receber de volta a paróquia, né? Me retirei para Canindé, disposto a não ser mais vigário de paróquia nenhuma, para não depender de bispo que informasse para o povo que eu era o que não sou. E nem desejo ser namorador e bebedor, né? Desejo ser um padre que trabalha pelo reino de Deus. Padre, para finalizar essa nossa pequena entrevista aqui, nessa breve entrevista, já agradeço de antemão pela atenção do senhor, mas conta pra gente como foi que começou essa paixão pela escrita. O senhor tem várias monografias voltadas a Padre Cícero e diversos livros. Conta um pouco pra gente dessa paixão pela escrita. Eu ainda era seminarista em Fortaleza, antes de me ordenar, já escrevia para a Revista Eclesiástica Brasileira um título, né? A Didascália Teresiana sobre o amor fraterno. Os ensinamentos de Santa Teresinha sobre a caridade uns com os outros. Quando eu era vigário em Madalena, morreu a Luzia, e tal qual a Benigna, que agora foi beatificada. E eu escrevi a vida dela. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Há poucos dias, o meu amigo jornalista e
e assessor parlamentar, Barros Alves, esteve aqui com um livro, Luzia e Mártires do Ceará, exatamente que eu tinha escrito quando eu era padre novo, o primeiro livro que eu escrevi mesmo. Depois eu comecei a escrever para as editoras nacionais, né? Vozes e Paulinas, a atual tipografia do Santuário Nacional do Brasil, da Aparecida. E depois eu fiquei tirando meus folhetos pequenos, só para onde eu passava, né? Procurar historiar o lugar, né? O Olho d'Água do Bezerril, saber de onde vinha isso, e procurando tirar as dúvidas sobre o passado de Canindé, onde foi o que construiu a capela, a antiga capela do Canindé, o Francisco Xavier de Medeiros, porque ele saiu daqui dizendo que ia para o Uruburetama, né? Mas nesse tempo não existia Uruburetama, senão a capela de Santa Cruz. Daqui lá dá umas 100 léguas e fazia parte da paróquia do Canindé. Ô padre, para finalizar essa entrevista, eu agradeço demais pela oportunidade de estar conversando com o senhor. Mais uma vez dizer que o padre Neri, 98 anos de muita saúde e lucidez, que Deus possa abençoar o senhor. E eu mais uma vez deixo a sua mensagem final para o povo madalenense, seus ex-paroquianos. Para meus ex-paroquianos, eu deixo a bênção final, desejando que Deus os proteja e guarde e que tenham sempre um bom vigário. Depois que eu saí, parece que vi 2 padres sempre na paróquia, né? Porque de fato era muito trabalho para um padre só. E nesse tempo, até o Olho d'Água Bezerril, que hoje pertence à Guia, pertencia à paróquia de Madalena. E o bispo ainda me botou uma capela de Monsenhor Tabosa, que deu duas comunidades com conselho, com missa mensal, e a outra paróquia, outra capela, vindo de Santa Quitéria, que nos tempos pertencia ao padre Ximenes, né? Mas ele parece que já estava perto de morrer, não sei o que houve, que o bispo botou essa capela para os cuidados do vigário de Madalena, né? Pois que Deus abençoe todos os paroquianos, os ex-paroquianos de Madalena, sobretudo aqueles que me visitaram e que se lembram ainda de mim. Faz mais de 20 anos que eu saí, né? A câmera ali, o pessoal na câmera ali, Saída, né? Amigos, né? A despedida. Tchau.